O Brasil encontra-se em um ponto de inflexão judicial e política, onde a narrativa sobre uma suposta tentativa de golpe, outrora sólida, começa a apresentar fissuras profundas. O recente depoimento do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, ao Supremo Tribunal Federal, STF, desencadeou uma reavaliação crítica dos fatos e levanta uma série de questionamentos sobre a celeridade e os métodos de investigação, a velocidade com que este processo se desenrola, da aceitação das denúncias à fase de testemunhos, sem precedentes na história jurídica brasileira, suscitando apreensões quanto à preparação da defesa e à imparcialidade do andamento. A insistência em uma condenação, para muitos, transparece como um desígnio pré-estabelecido, contrastando com a percepção de fragilidade das evidências que sustentam a acusação, criando um paradoxo que desafia os fundamentos do devido processo legal. A essência da discórdia reside na incongruência entre as declarações iniciais atribuídas ao general Freire Gomes e o que ele agora afirma sob juramento. Versões preliminares amplamente veiculadas pela grande mídia sugeriam que o ex-comandante teria condicionado as ações do então presidente Jair Bolsonaro, chegando a esboçar a possibilidade de prisão caso um golpe fosse tentado. Essa interpretação, que fundamentou grande parte da tese acusatória, foi categoricamente refutada pelo general. Ele esclareceu que a discussão se limitou a considerações sobre as responsabilidades jurídicas que poderiam recair sobre o presidente e não a uma ameaça de encarceramento. Essa correção, mais do que um mero detalhe, desmantela a premissa de que a suposta trama golpista foi abortada por uma intervenção reativa das Forças Armadas, alterando fundamentalmente o cerne da argumentação da acusação. A desconstrução da narrativa e o contexto da minuta 1 dos pilares da estratégia defensiva, e um ponto central do novo testemunho do general, reside na análise aprofundada da minuta de estado de sítio. As autoridades, na fase investigativa, apresentaram este documento como uma prova irrefutável da intenção subversiva, associando sua autoria a Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Contudo, Freire Gomes negou veementemente ter atribuído a Torres a paternidade do documento. Ele enfatizou que Bolsonaro apenas apresentou o documento, que já estava em circulação generalizada, inclusive na internet, como parte de estudos e debates sobre o tema. Esta revelação dissipa a noção de que a minuta era um plano exclusivo e clandestino, forjado por Bolsonaro e seus colaboradores mais próximos. O general sugere que o documento era um item de consulta, e não um roteiro para a ruptura da ordem constitucional, o que enfraquece consideravelmente a tese de conspiração. A postura do ministro Alexandre de Moraes, que questionou com veemência a veracidade do novo depoimento do general, insinuando uma possível falsidade, seja no momento atual ou nos registros anteriores da Polícia Federal, ilustra a intensificação das tensões. A irritação de Moraes, ao confrontar o advogado do general e manifestar descontentamento com a repetição de perguntas, denota uma preocupação latente com o desenrolar do processo. A defesa sustenta que a Polícia Federal, sob notória pressão para produzir um golpe, pode ter maquiado ou deturpado o conteúdo dos depoimentos originais, uma prática, conforme relatos de profissionais do direito, que não é incomum em investigações onde há um imperativo de construir uma narrativa acusatória. A mera assinatura de uma ata de depoimento por si só não garante a fidelidade irrestrita do registro ao que foi efetivamente declarado, abrindo vasto campo para contestações e revisões. Implicações econômicas e sociais do cenário de incerteza prolongada, incerteza jurídica e política, alimentada por casos de tamanha repercussão, não se restringe aos corredores dos tribunais. Ela reverbera em diversos estratos da sociedade e da economia. A instabilidade gerada por acusações de tal magnitude, especialmente quando há questionamentos sobre a lisura do processo e a solidez das provas, pode afastar investimentos estrangeiros que buscam ambientes com segurança jurídica e previsibilidade. Empresas multinacionais e investidores de portfólio
tendem a recuar diante de cenários onde a balança da justiça parece pender para o lado da conveniência política, em detrimento da estrita observância das normas. Isso pode resultar em menor entrada de capital, desvalorização da moeda nacional e aumento do risco país, impactando diretamente a capacidade de geração de empregos e o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. No plano social, a percepção de que a justiça está sendo instrumentalizada para fins políticos pode minar a confiança das instituições democráticas. A descrença no sistema judiciário, no Ministério Público e nas forças policiais corroem o tecido social, estimulando a polarização e a fragmentação. Quando cidadãos questionam a imparcialidade dos julgamentos, o respeito às leis e às autoridades diminui, abrindo caminho para a desobediência civil e a radicalização. O custo social de um processo percebido como arbitrário é imenso, podendo gerar tensões, protestos e uma sensação de injustiça que perdura por gerações, afetando a coesão nacional e a capacidade de diálogo entre diferentes grupos ideológicos. Precedente histórico-econômico e o impacto na democracia historicamente, o Brasil já vivenciou momentos de instabilidade política e jurídica que tiveram profundas consequências econômicas. Regimes de exceção, rupturas democráticas e crises institucionais sempre foram acompanhados por retrações econômicas, fuga de capitais e deterioração das condições sociais. O cenário atual, embora distinto dos golpes militares do passado, carrega em si o germe da incerteza e da insegurança jurídica, elementos que, por si só, são tóxicos para o ambiente de negócios e para o bem-estar da população. A fragilidade das provas apresentadas, aliada à velocidade processual e à resistência em aceitar novas versões dos fatos, cria um precedente perigoso para o futuro da democracia brasileira. Se a condenação de figuras políticas proeminentes pode ser alicerçada em evidências controversas e em processos acelerados, a própria noção de Estado de Direito é colocada em xeque. Além disso, a forma como este caso é conduzido pode ter um efeito cascata sobre a atuação das Forças Armadas e de outras instituições de Estado. A tentativa de atribuir a militares a função de impedidores de golpe, uma narrativa agora desmentida pelo próprio general Freire Gomes, pode gerar ressentimento e desconfiança dentro das casernas. O almirante Garnier, ex-ministro da Marinha, que segundo a Polícia Federal teria aderido ao plano golpista, foi defendido por Freire Gomes, que afirmou que Garnier demonstrou apenas apreço e não conluio, permanecendo calado durante as discussões. Essa divergência de interpretação entre a PF e um militar de alta patente pode afetar a percepção de lealdade e hierarquia, elementos cruciais para a estabilidade institucional. A ausência de execução e o ponto cego da acusação, inexistência de um início de execução da suposta trama golpista, é um dos pontos mais débeis da acusação. Para que se configure uma tentativa, é imperativo que ações concretas tenham sido iniciadas, mas interrompidas por algum fator externo. A narrativa inicial da Polícia Federal, agora refutada pelo general Freire Gomes, postulava que a firmeza do ex-comandante havia sido o elemento crucial que impediu a consumação do plano. No entanto, o general desmentiu essa versão, reiterando que não houve qualquer atitude ou ameaça de sua parte que pudesse ter detido o ex-presidente Bolsonaro. Essa reviravolta enfraquece consideravelmente a base da acusação, pois a ausência de um fator impeditivo credível torna a tese da tentativa de golpe ainda mais questionável. A lógica defendida pela advocacia é irrefutável. Se Bolsonaro de fato nutria a intenção de implementar um golpe à oposição de um subordinado, como o comandante do Exército, não representaria um obstáculo intransponível. Com um simples ato administrativo, o então presidente poderia ter destituído Freire Gomes e nomeado um comandante alinhado aos seus propósitos. A premissa de que um general subordinado poderia frustrar um golpe de Estado por meio de uma mera admoestação verbal é insustentável diante da hierarquia militar e da prerrogativa presidencial. Veículos de imprensa de renome, inclusive, já haviam levantado essa inconsistência
ponderando que a substituição de Freire Gomes e de outros membros do alto comando não seria um impedimento material para a execução de um plano golpista. Fator Moraes e a pressão por uma condenação à notável irritação do ministro Alexandre de Moraes durante a audiência, evidenciada pelas suas admoestações ao advogado do general, que reiterava questionamentos sobre a minuta e sua disseminação, reflete a intensa pressão que recai sobre o Supremo Tribunal Federal, STF, para proferir um veredito. O advogado, ao indagar se a minuta apresentada era a mesma que circulava abertamente na internet, buscava validar a premissa de que o documento era de conhecimento público e não um plano secreto orquestrado. A resposta do general, ao afirmar que não se recordava dos termos exatos, mas que o documento havia sido discutido em uma reunião, reforça a ideia de que o conteúdo não era exclusivo ou sigiloso, minando a ideia de uma conspiração. Este, caso imerso em um halo de urgência e controvérsia, é monitorado de perto pela opinião pública e pela comunidade jurídica nacional e internacional. A profunda polarização política no Brasil se manifesta na interpretação dos fatos, com a imprensa tradicional, em grande parte, sustentando a narrativa da tentativa de golpe, enquanto veículos de comunicação de direita apontam para a desconstrução da acusação. O desespero da imprensa tradicional, segundo a análise de alguns comentaristas, é tangível.